E vamos começar falando sobre esse assunto que é muito importante, tá? A gente estava ontem falando sobre. O que a gente estava falando ontem? Ontem a gente estava falando sobre o artigo 37, não é isso? Ontem a gente estava falando sobre o artigo 37, que está no edital de vocês, e a gente estava conversando bastante sobre a importância que é ter o artigo 37. Eu não sei onde está meu óculos, a gente vai trabalhar sem óculos agora, tá? E a gente estava conversando bastante sobre a importância do artigo 37. O artigo 37 vai estar na Constituição, vai estar na prova de vocês, tá? Inclusive, eu separei para um segundo momento a gente fazer questões do artigo 37, para a gente tirar as dúvidas que a gente tem em relação ao direito administrativo e a gente poder falar melhor, tá? Antes disso, eu queria que vocês conhecessem o artigo 37, que a gente fosse depois, após sair o artigo 37, que a gente tivesse a oportunidade de ir para o Estatuto dos Servidores, e aí sim eu me sentiria muito confortável, para a gente começar a falar sobre a lei orgânica, que aí a gente consegue aprofundar, beleza? Então, eu acho que vai ser bem produtivo. Vai ficar gravado, tá? Vai ficar gravado para vocês, vocês vão poder acessar depois. Eu sempre gosto que seja ao vivo, mas dependendo da situação, vai ficar gravado a prova de vocês, vai ficar gravada a aula de vocês, beleza? Então, a gente tinha parado aqui, ó, nesses atos aqui, tá? A função administrativa. Ah, tá meio pequeno, deixa eu só aumentar um pouquinho. Aprovado dos casos de legislação, as obras de alienação, igualdade de condições, concorrente conclusos. Uhum. Essa daqui não é de interesse, eu vou só comentar porque não é muito nosso foco, mas está no edital, a gente vai ler, tá? Ressalvados casos específicos na legislação e nas obras que serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegura igualdade de condições de todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, a qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia dos cumprimento das obrigações. Wender, do que você tá falando, cara? Esse assunto aí parece que não é muito importante, não. Galera, é sim, tá? É muito importante, sim. E eu vou dizer por quê. Você sabe quem é que mais compra no Brasil? Se a gente pudesse fazer uma lista aí, qual que é o maior comprador do Brasil? O maior comprador do Brasil é o Brasil, é o próprio Brasil, tá? São as prefeituras, são os governos de estado e é o governo federal, a União, tá? Eles são os que mais compram, tá? E esse negócio de comprar muito, porque você tem que pensar bem, ó, eu sou um prefeito de uma cidade, eu tenho que pensar no posto de saúde, eu tenho que pensar no hospital, eu tenho que pensar na creche, eu tenho que pensar na própria prefeitura, eu tenho que pensar no secretariado, eu tenho que pensar nos distritos, é muita coisa que se compra, tá? Muita coisa que se compra. E essa coisa de fazer compras, né, vender para a prefeitura, né, fazer esse processo aí, dá muito dinheiro, tá, galera? Dá muito dinheiro. Tem gente que ficou muito rico fazendo licitação, tá? Eu tenho amigos que é empresário, pessoas que eu conheço, já trabalhei junto, inclusive, que largaram tudo e foram trabalhar com licitação, tá? São empresas que são especialistas em licitação, galera, licitação. Agora, vamos lá. Licitação. Toda vez que a gente ouvir falar que envolve muito dinheiro, também envolve muito interesse. E se envolve muito interesse, se envolve muito dinheiro, pode haver esquema de corrupção. Foi por isso que criaram, antigamente, a Lei 8686, que é a lei que fala de contratos e licitação, tá? O que ele está falando aqui, ó? Que a licitação, ela vai ser feita, tá? Ela vai ser observada, e isso vai ter a lei de licitação, não é do nosso concurso, mas que vocês saibam disso, tá? Que vai avaliar critérios econômicos e técnicos, tá? Qualificação técnica e econômica. O que é mais rentável, o que é melhor, né? O que economicamente é mais interessante e o que é melhor. A gente aliar esses dois. Olha que interessante. Se a gente pegar o mais barato junto com um preço mais interessante, junto com aquilo que é tecnicamente mais interessante. Necessariamente, fazer licitação não é comprar o mais barato, é comprar o melhor, dentro daquilo que tem um preço mais interessante, o preço mais atrativo. Às vezes, não vai comprar o mais barato, porque se a gente comprar o mais barato, a gente não vai conseguir render o serviço público. Por exemplo, imagina uma licitação que a gente vai fazer de computadores. Eu preciso de 5.000 computadores para minha prefeitura, tá? Para distribuir esses computadores. Se a gente for escolher o mais caro, nossa senhora, vai vir computador da NASA, vai vir mainframe, vai vir coisa de outro mundo, né?
Se a gente escolher o computador mais barato, nossa senhora, não dura um mês, esse negócio está dando problema também. Então tem que avaliar qualidade, marca, né, coisas que fazem sentido, tá? Por isso que a gente vai tentar avaliar, fazer uma avaliação técnica e econômica. Uma avaliação técnica e econômica para fazer a melhor escolha, tá? As administrações tributárias da União, administração tributária, galera, é recurso, é retorno, é arrecadação da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercido ao servidor de carreira específica, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com compartimento de cadastro e informações fiscais na forma da lei e convênio. O que ele está falando? Serviços essenciais. Galera, não dá para pensar na sociedade organizada sem serviço de saúde. Não dá para pensar uma sociedade minimamente organizada sem um serviço de segurança pública. São essenciais, tá? A gente teve a condição na época da Covid-19, que todo mundo parou, né? O vendedor teve que parar de trabalhar, o shopping fechou, os bares fechou tudo, fechou tudo, fechou tudo. Mas a enfermagem continuou. Por quê? Porque a gente é um setor essencial, a gente é saúde pública. Se a gente parar, logo a gente que estava sobrecarregado, o mundo acabava, era o apocalipse, né? Ia morrer muito mais gente, né? Os policiais militares, eles continuaram. Serviço essencial, não dá para parar, tá? O pessoal lá da Enel, da CELG, também continuaram. O pessoal da energia, o pessoal que trabalha lá na água, o povo da Saneago, também teve que continuar. Serviços essenciais, serviços que sem eles a gente não consegue ter o mínimo de organização social, tá? A publicidade dos atos e programas de obras, serviço de campanha público deverão ter caráter educativo, informativo e de orientação social. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal, autoridades ou servidores públicos, tá? A publicidade, ela serve para entender o que está acontecendo à população, tá? E a publicidade serve também como caráter educativo. Não sei se vocês já viram aí, sempre que a gente está se aproximando do carnaval, tem as campanhas do governo federal a respeito da orientação do uso de preservativo, de preferência, os preservativos de barreira, tá? Que é a camisinha, tanto masculina quanto a feminina, tá? Por quê? Porque elas evitam, além da gravidez, doenças como sífilis, HIV, herpes, codiloma, enfim, câncer de colo do útero, uma pancada de doenças a gente consegue evitar com o uso da camisinha. E esse período é o período que, tradicionalmente, é um período que as pessoas se dão mais aos riscos, né? Por conta do carnaval e tal. E o governo tem que fazer uma campanha publicitária. Olha, estamos respeitando o princípio da publicidade, mas, ó, é caráter educativo. Não vai aparecer uma foto do Ender no final dizendo, ó, depois das eleições lembra de mim, ó, o que que eu estou fazendo para vocês aqui agora? Não pode, não pode. Não é para promover o agente público, não é para promover o nome do servidor que prestou aquilo. É para promover a própria educação, né? Um caráter educativo. Outra coisa, princípio da publicidade. O princípio da publicidade, ele não é absoluto. Aliás, nenhum princípio é absoluto. O da publicidade, então, não é absoluto. Imagina aquele caso, por exemplo, da morte que teve da Marília Mendonça, que ela estava na aeronave, a aeronave, ela perdeu a altitude, bateu na fiação elétrica, e infelizmente ela veio a falecer lá no interior de Minas Gerais. Ali, para fazer, quando a gente é vítima de uma morte violenta, começa uma coisa chamada inquérito policial, porque toda morte violenta, de alto impacto, de alto choque, ou morte por disparo de arma de fogo ou arma branca, ela tem que ser investigada, tá? Para saber se aquilo não foi um assassinato. Ah, Wendel, mas ela estava dentro do avião. Sim, mas esse avião poderia ter sido sabotado, tá? Esse avião poderia ter sido sabotado, ela poderia estar sendo sequestrada. São coisas que a gente vai negando no processo. Por isso que toda morte violenta, a gente faz um inquérito policial. E toda morte violenta que tem que ter o inquérito policial, a gente necessita da polícia técnico-científica, que vai fazer a avaliação do estado do corpo na hora que foi encontrado, e para registrar isso, eles tiram fotos, tanto do corpo como foi encontrado, e também depois, na hora da necrópsia, para ver aonde que começou a hemorragia e qual foi a causa provável da morte da pessoa, tá? A gente fecha ali com os exames laboratoriais, aí a gente sabe do que a pessoa morreu, tá? Isso é essencial. Contudo, um policial civil, ele vazou as imagens da morte da Marília Mendonça, tá? Vazou as imagens, vazou as imagens do inquérito policial. E isso foi parar na internet, tá? Isso foi parar no Twitter e muita gente viu isso. Por que que eu tô contando isso para vocês? Ó,
o princípio da publicidade, ele não é absoluto. Imagina o sofrimento que foi para a mãe dela ver essas imagens. Imagina o sofrimento que foi para a família dela ficar sabendo que isso aconteceu e ver essas imagens na internet, estava disponível, qualquer pessoa poderia ver. Isso é uma coisa horrorosa. Depois de um ano, ter que ficar revivendo esse luto, né? Isso é muito ruim. Então, o princípio da publicidade, ele não é absoluto. Sempre, sempre, sempre vai respeitar a dignidade da pessoa humana e a intimidade das pessoas. A gente não vai colocar isso só para sanar o desejo de curiosidade da população. Tem que ter um princípio, tem que ter um motivo do princípio da publicidade. Vamos imaginar uma outra situação. Uma criança de 5 anos que está envolvida num caso de pedofilia, tem imagens dela dessa no processo. Imagine que uma porcaria dessa vai parar na internet. Nossa Senhora, é uma tragédia, isso não pode acontecer. Então, o princípio da publicidade ele vai ser limitado, ele não é absoluto. Mas, quando a gente vai falando de administração pública, tá? Quando a gente vai falando de atos de agente, em determinadas situações, ele tem que acontecer, tem que ter o princípio da publicidade. Agora, imagina a situação: eu sou presidente do Brasil. A gente está tendo um problema com a Venezuela lá, que ela está querendo reaver uma região que historicamente, teoricamente, foi dela, que é uma região que hoje está na Guiana, tá? Que é chamada de Essequibo. Imagine que chega uma informação para o governo federal que a Venezuela está se preparando para, na próxima hora, fazer um ataque surpresa lá à Guiana. E, para fazer esse ataque, eles vão cobrir uma parte do território brasileiro. Isso é considerado uma invasão. Isso é um caso de um agente estrangeiro invadindo o Brasil. Isso é guerra. A gente tem que se preparar. O Wender, presidente da República, eu vou dar publicidade a esse ato? De jeito nenhum, isso é segredo de Estado, isso é segurança nacional. Nesse caso aqui, não vai ter princípio da publicidade, porque se eu falar que eu já sei, e se eu falar o que eu vou fazer, os caras vão se defender. Chegar lá e já estão preparados para contra-atacar. É por isso que existem documentos, olha só, existem documentos que eles ficam em segredo de justiça, e eles só podem vir a público depois de 100 anos. Existe isso, tá? No governo federal, no governo Bolsonaro, foi o último que teve, né? Que teve essa notícia aí. Muitas notícias, muitos documentos, muitas ações, a gente só vai saber daqui a 100 anos. A gente nem vai estar aqui. Por quê? Porque isso representa um alto risco para o país, as informações que tem ali, coisas que a gente não tem que saber agora, tá? Porque representa um risco nacional, um risco à segurança nacional. Então, nem tudo a gente vai ficar sabendo, tá? E não tem que saber. Essas coisas a gente não tem que saber, beleza? Mas sempre pensar no princípio da publicidade para dar transparência à gestão pública, tá? Tá. A não observância implicará a nulidade do ato e punição à autoridade responsável. Sim. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente as reclamações relativas às prestações e observações de serviço público, assegurada a manutenção, serviço de atendimento ao usuário e avaliação periódica externa e interna de qualidade de serviço público, tá? Toda prefeitura, ela tem uma ouvidoria, tá? A ouvidoria serve para você ir lá e falar que as coisas não estão dando certo. Fui na UPA, não fui bem atendido, me trataram mal, não me deram remédio, a profissional se negou a me atender. Tudo isso vai para uma ouvidoria. Essa ouvidoria, ela vai tratar isso, esse serviço, de tentar melhorar essa qualidade, tá? E essa avaliação vai recair sobre uma possível punição ao servidor que está lá. Mais do que isso, essa fiscalização é externa e interna, tá? A interna é da própria administração. Quando eu estou falando de reclamações, de ouvidoria interna, eu estou falando a gerência tem que cuidar disso. Quando eu estou falando de externa, eu estou falando da ouvidoria, que é um órgão que está fora e olha de fora para dentro para a unidade para tentar entender o que está acontecendo. Mais do que isso, a gente tem que falar do Ministério Público, tá? O Ministério Público. Teoricamente, isso, num mundo muito bonito, assim, o Ministério Público, ele representa a sociedade, tá? Ele vai te proteger, ele vai proteger a sociedade. Então, todas as denúncias de homicídio, por exemplo, quando você vai ler lá no processo, está assim, ó, Ministério Público versus o Wender. Ou seja, o Ministério Público, ele está representando a sociedade está ofendida com o crime que o Wender cometeu. E a sociedade, o Ministério Público, ele está definindo uma acusação contra o Wender. Ele está processando o Wender, está representando o nome de todos. Outra coisa, importante. Muitas das vezes não aparece Ministério Público, mas aparece Governo do Estado de Goiás,
versus o Wender. Ou seja, o governo do estado ele incorpora isso e vai fazer a representação. Então, quero que vocês olhem para isso, que a gente está sendo vigiado e as nossas ações como servidor público, ela pode ser vinda diretamente do estado inteiro para fazer essa intervenção contra esse mau atendimento, esse mau serviço prestado, tá? Acesso aos usuários a registros administrativos e informações sobre atos do governo, portal da transparência, isso aqui está falando, tá? A disciplina da representação quando exercício negligente ou abusivo do cargo, emprego ou função da administração pública. Galera, isso aqui tem muito, tá? O Ender vira secretário de Infraestrutura e Obras do município de Rio Verde. O Ender, ele tem verba, ele tem agora equipamento e profissionais para fazer o asfaltamento, tá? Para fazer o asfaltamento de uma via que fica lá no Jardim Helena, não sei, fica longe pra caramba. Só que o Ender tem uma casa que fica a 3 ruas dali, que é a casa da mãe dele. E a mãe dele também está precisando de asfalto. Só que na porta da casa da mãe dele não passa muito carro. É um lugar mais afastado. Poderia esperar. Só que o Wender, ele é profissional de infraestrutura. Ninguém vai questionar a ação dele. Ele vai lá e manda asfaltar a rua da casa da mãe dele, tá? Isso daqui é um exercício abusivo do cargo público. O cargo público não é para se valorizar, não é para enriquecer. O cargo público é para agir com respeito, tá? Com respeito ao prestador de contas, né? Com respeito à população, tá? Os atos de improbidade, deixa eu ver se está acabando. A gente vai até no. Vai até aqui, ó. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão de direitos políticos, tá? E a perda da função pública, a gente perde o cargo, tá? E indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao horário na forma da geração prevista, sem prejuízo de ação penal cabível. Além das punições que você vai responder lá na esfera penal, na esfera administrativa, na esfera civil, você vai ter que restituir aquele valor que você indevidamente incorporou ao seu patrimônio, tá? Vamos pensar o seguinte. Ah, vou pensar o caso das rachadinhas, tá? O salário do servidor é 10 mil reais, e aí eu obrigo ele a dividir 5 mil reais comigo, porque ele está trabalhando comigo e eu estou dando esse emprego para ele. Galera, isso é um ato de improbidade administrativa, isso não pode acontecer, tá? Porque o salário do servidor é dele, primeiro passo, né? Segundo, se eu estou fazendo isso, eu estou cometendo um crime econômico, tá? O meu salário eu já tenho, eu já sou um servidor, já tenho um salário que vai cair na minha conta. Por que que eu estou pegando o salário de outra pessoa? E esse é um crime muito difícil de detectar, porque normalmente quando você coloca as pessoas ali, são pessoas da sua confiança, tá? Pessoas que dificilmente te trairia. Então é muito difícil a justiça saber se isso está acontecendo. Uma das formas que tem para saber que você está envolvido numa improbidade administrativa ou no enriquecimento ilícito, enriquecer de uma forma indevida, é avaliando a sua evolução patrimonial, tá? É uma forma que tem para avaliar se você está ficando rico com a administração pública ou não, porque teoricamente, se você é um servidor, você nunca vai ficar rico, né? A menos que você seja um delegado, um promotor ou um juiz, você nunca vai ficar rico sendo servidor público, tá? Mas vamos pensar o seguinte: o Ender foi lá, assumiu o concurso dele. O Ender passou no concurso, apresentou os títulos dele, foi classificado, foi nomeado, foi lá tomar posse do concurso dele, né? Aí na hora que o Ender entrega todos os documentos, e aí a moça lá fica conferindo para ver se está tudo certinho, tem um último documento que é entregado no final, que entrega uma folha para o Ender, tá? Entrega uma folha para o Ender, um documento, e esse documento, o Ender vai declarar exatamente quanto que é o tamanho do patrimônio dele. O Ender vai dizer quanto que é o patrimônio dele, tá? Wender, quanto que você tem hoje em terras? Não, não tenho nada. Ah, então é zero, né? Zero. Wender, quanto que você tem de veículos? Não, tem um veículo no valor de 30 mil reais. Opa, então você tem 30 mil reais hoje em veículo. Wender, você tem dinheiro aplicado, poupança, essas coisas? Ah, eu tenho 10 mil reais que está na minha poupança. Opa, então você tem um patrimônio de 40 mil reais. Pronto, o Wender está entrando no serviço público com patrimônio declarado de 40 mil reais. Isso não quer dizer que não é só o que eu tenho, não. É o que eu declarei. Se eu estiver ocultando o patrimônio, também é crime, tá? O governo tem que receber uma parte. Declarei que entrei com 40 mil reais no serviço público. O Wender vai ganhar um salário de 3 mil reais. O Wender, passando no concurso, vai receber um salário de 3 mil reais e ele já tem um patrimônio de 40 mil reais. Agora, pensa aqui comigo. Depois de 2 anos como servidor público, o Wender aparece num Mustang, olha só, num Mustang azul.
E aí vão na casa do Wender, né? Os amigos lá ficam comentando que o Wender comprou 3 sobradinhos em um espaço de 6 meses. Comprou um sobradinho aqui, comprou um sobradinho ali, comprou um sobradinho lá, comprou um terreno, fez uma piscina, já tá vendo um sítio aí para comprar. Peraí, como é que o Wender está conseguindo ter essa evolução no patrimônio dele? Ele declarou para a gente que tinha 40 mil reais quando entrou aqui. Se ele vendesse tudo e tivesse 40 mil reais, ele ainda assim não ia estar conseguindo fazer tudo isso que ele está fazendo. Peraí, o que que o Wender está fazendo, tá? Então, o que que acontece? A evolução patrimonial, aquilo que você declara lá na Receita Federal, lá na declaração do imposto de renda, é uma das formas de associar o quanto que você está ganhando, porque isso também é uma forma de rastrear crimes financeiros. Por exemplo, se o cara está crescendo muito, ele tem que explicar por que que ele está crescendo muito. Ah, mas ele ganhou na Mega Sena. Ganhou na Mega Sena, então ele tem que provar. Ah, mas ele ganhou uma herança. Ganhou uma herança? Bacana, tem que provar. Ah, mas ele casou com uma mulher que tem muito dinheiro. Casou com uma mulher que tem muito dinheiro? Bacana, tem que provar. Não é que ele é culpado, mas ele tem que se justificar como é que ele está tendo esse crescimento patrimonial gigante. Ele pode estar envolvido no esquema de corrupção, tá? A lei estabelecerá os prazos e prescrições para os ilícitos. Todo crime tem prazo de prescrição, tá? Todo crime deixa de ser crime em dado momento. Todo crime, menos dois. Tem dois que nunca vai deixar de ser, tá? O primeiro é racismo, tá? O racismo é crime hoje, amanhã, daqui a 10 anos, vai ser crime para o resto da vida, tá? Crime, racismo não prescreve. Então, se você cometer um crime de racismo, esse crime nunca vai prescrever, tá? E o outro é a ação de grupos armados contra a ordem democrática, tá? Ação de grupos armados contra a ordem democrática. Isso tem um outro nome que vocês costumam chamar de golpe militar ou golpe civil. Se você tentar derrubar o governo, se você tentar matar o presidente, você pode fugir o quanto você quiser. Enquanto você estiver vivo, você ainda vai poder responder por esse crime, tá? Ele não prescreve. Os prazos de prescrição de ilícito praticado contra agente, servidor ou que não cause prejuízo ao erário, ressalvados ou que cause prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Galera, crimes que causam prejuízo ao erário são crimes que o Estado, ou o governo, ou a prefeitura está perdendo dinheiro com aquilo. Por exemplo, o Ender pega o carro oficial da Prefeitura de Rio Verde e vai buscar o filho na escola. O Ender pega o carro oficial da Prefeitura da Prefeitura e vai fazer compras. E vai no supermercado fazer compras. Olha só, ele pegou um carro e está utilizando. Ele tá desgastando um carro que é da administração pública, ele está gastando pneu, ele está gastando óleo diesel, dependendo do que for, ou gasolina, dependendo do que for o carro, ele está acabando dilipendiando o patrimônio público. O município, ele está perdendo com isso, tá? Ele está tendo prejuízo ao erário e isso é passivo de exoneração, tá? Exoneração, tem que ficar esperto com isso. É passivo de exoneração, se acaso ele casar. Existem alguns crimes que você não necessariamente está causando um prejuízo ao erário, tá? Não necessariamente você está causando um prejuízo ao erário, mas, mesmo assim, vai ser punido como se fosse, porque ofende a administração pública. Todas as vezes que você comete um crime, você tem dois sujeitos, pelo menos, tá? Então, eu tenho o Ender, né? O Ender vai lá e comete um crime, seja qual crime for. Pelo menos duas pessoas vão ficar ofendidas. A primeira é a vítima, tá? A vítima, ela vai ser ofendida. Então, se foi um assalto, se foi um sequestro, se foi um homicídio, a vítima vai ser ofendida, tá? Ela vai ter uma lesão no seu direito. A segunda é o Estado, porque o Estado te falou, desde que você se entende por gente, que a gente tem que respeitar as leis. E se você está cometendo um crime, você não está respeitando as leis. Então, você pode ser que tenha que ressarcir o Estado também, tá? A vítima que foi lá, a vítima da história, né? A pessoa que infelizmente esteve na sua frente durante aquele ato, e depois do Estado. Por isso que é comum, principalmente as pessoas que têm muito dinheiro e são condenadas, elas indenizarem tanto a vítima quanto o Estado, porque o Estado também está sendo vítima, uma vítima passiva, mas ele também está sendo vítima, tá? Tem crimes que não necessariamente eles causam prejuízo econômico, tá? Vou te dar um exemplo. O Wender, ele trabalha lá na Caixa Econômica Federal. O Wender trabalha lá no caixa da Caixa Econômica Federal. Ele fica recebendo boleto o dia inteiro, ele fica registrando pagamento de boleto. Aí o Wender, ele tá com a conta de energia que vai vencer hoje, cara. Ó, meio-dia o moço vai lá cortar a luz do Wender, vai cortar a energia do Wender. Aí o Wender pensa o seguinte: já sei,
Eu vou pegar o dinheiro que está aqui no caixa e vou pagar minha conta de luz. Vou pagar minha conta de luz. Quando for 4 horas da tarde, quando for 4 horas da tarde, eu pego o dinheiro um dinheiro que está na minha conta aí, vou pegar o dinheiro e vou colocar aqui para repor. Pronto, ninguém foi lesado. Eu consegui resolver meu problema e a administração pública teve o seu dinheiro de volta. Tá certo isso? Claro que não, gente. Isso é crime, tá? Não importa o tempo que você vai ficar com o bem, tá? Não importa o tempo que for. O simples ato de você pegar esse bem, ele já é considerado crime, tá? Nesse caso, é chamado peculato desvio, tá? Porque você desviou a finalidade do bem ao qual você possuiu, no caso, o dinheiro, tá? E esse peculato desvio, ele é passivo de exoneração. É claro que tem uma diminuição de pena quando você devolve o bem, tá? Uma diminuição de pena, mais. Ainda assim, você pode responder por esse crime, tá? Esse daqui é o mais importante, tá, galera? Esse daqui, sem dúvida, é o mais importante. E para falar dele, eu tenho que falar para vocês de muitas regras, tá? Eu preciso explicar. Quero ver quanto tempo eu tenho esse vídeo. 30 minutos, 10 minutos dá para explicar. As pessoas jurídicas de direito público. Quem são as pessoas jurídicas de direito público? União, Estado, Distrito Federal e município. Pessoas jurídicas de direito público. E as de direito privado. Quem são as pessoas jurídicas de direito privado? Autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Prestadoras de serviço público. Ó, então a gente ainda pode ter as pessoas jurídicas de direito público, prestadoras de serviço público e as prestadoras de serviço privado. As prestadoras de serviço público. Wender, não estou conseguindo imaginar isso. Fácil, eu te ensino, presta atenção. A gente tem a Petrobras. A Petrobras é uma pessoa jurídica de direito privado, não é isso? A Petrobras é uma pessoa jurídica de direito privado. Já falei para vocês que ela é uma sociedade de economia mista, onde 51% das ações é do governo e 49% das ações é da iniciativa privada, tá? É da iniciativa privada. Beleza. Ela presta um serviço público? Sim, ela presta um serviço público, tá? Ela explora uma atividade econômica, mas ela presta um serviço público, tá bom? Nesse caso, ela também está enquadrada nessa lei, ela também está enquadrada nesse artigo, tá? É isso que eles estão falando. Responderão pelo dano que os seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Agora vamos lá. O Wender está dirigindo na rodovia com a viatura da Prefeitura do município de Rio Verde, com carro oficial da Prefeitura de Rio Verde. O Wender está respeitando o limite de velocidade, o carro está revisado, os pneus estão calibrados, o freio está funcionando, está tudo certinho. Ele está transitando a 45 quilômetros por hora, numa via que tem 50 quilômetros por hora. Aí o Ender vai se aproximando de uma criança, infelizmente a criança entra na frente, ele aperta no freio, mas o carro não para. Não sei por quê, o carro não parou. Ele vem, atropela e mata a criança. Quem que vai responder por isso? Nessa situação que eu narrei, o Ender não apresenta nem dolo, ele não saiu de casa falando que ia matar a criança, nem culpa, não houve negligência, imprudência nem perícia. Foi um caso fortuito, foi um caso de força maior. Ele tentou parar o veículo, ele estava seguindo todas as regras, mas infelizmente houve o acidente. Nesse caso, quem responde pelos danos é o Estado, a unidade, né? Aquela pessoa jurídica, tá? Se for a prefeitura, se for o governo do Estado, governo do Estado, se for o governo federal, se for algum dos entes da administração indireta, o ente em questão, tá? O Ender, ele não pode ser punido, porque ele fez tudo como estava na lei. Agora, olha a situação. O Wender está no carro oficial da prefeitura. O Wender está fumando, tá com o celular ouvindo o celular, dirigindo com a mão só, em alta velocidade, até beber ele bebeu. E o Wender vê a ex-mulher dele na frente dele. Aí ele fala: quer saber? Vou ferrar com a vida dela. Vou lá e acelero o carro e atropelo essa pessoa. Agora sim. Quem que responderá por esse dano? Ó, o Wender quis fazer, o Wender não se cuidou na hora de transitar com o veículo, não teve asseio com sua própria vida, ele colocou a sua vida em risco também, ele fez um monte de erros. Nesse caso, a gente pode dizer que teve dolo. E nesse caso, a gente pode dizer que teve culpa também. Ele estava alcoolizado e estava no celular. E nesse caso, a prefeitura, nesse caso, ela vai lá indenizar a vítima, vai indenizar a família.
O Wender também vai responder, tá? O Wender vai responder administrativamente, vou ser exonerado. O Wender vai responder civilmente, vou ter que pagar a indenização que foi pago ali para a prefeitura e para a vítima. E o Wender vai ser condenado criminalmente, provavelmente vai ser preso também, porque isso encaixa numa situação de homicídio, tá? O nome disso é a teoria da culpa administrativa, tá? É a teoria da culpa administrativa. Agora a gente tem que falar de mais uma, que é a teoria do risco administrativo, tá? Risco administrativo. Não, essa é do risco administrativo, falar da culpa administrativa. Eu tenho um filho, eu mando meu filho para a escola. E quando eu mando meu filho para a escola, eu espero que lá ele tenha segurança. É por isso que eu mando isso para a escola. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, junto com a Constituição, diz que é dever do Estado garantir educação para o meu filho com segurança. Meu filho tem que estar seguro. Eu quero que ele volte do jeito que ele está indo. Agora, imagine que meu filho senta numa cadeira e essa carteira esteja lasqueada e ele corte e perda o dedo. Ele perdeu o dedo, ele é pequenininho, magrinho, ele perdeu o dedo na cadeira que a prefeitura deveria garantir a segurança do meu filho. Quem eu vou processar? Vou processar a professora? Não, não, nesse caso não, porque a professora é um agente público e não foi ela que causou o dano. Ah, mas ela deveria saber que a sala não estava segura. E fazer o quê? O que que ela faria? Ela ia comprar uma outra carteira? Ela ia deixar de dar aula? Aí ela seria demitida. Nesse caso, o culpado é a prefeitura, é a culpa administrativa. Nesse caso, eu vou processar a prefeitura e ela vai ter que me indenizar, culpa administrativa. Segundo caso, a professora agride o aluno. A professora agride o aluno, sei lá por qual motivo, mas ela vai lá e agride o aluno. Nesse caso, fica a mesma coisa. Processa a prefeitura vem nela depois, beleza? Isso é culpa administrativa. E tem a terceira teoria, tá? Tem a terceira teoria, que é chamado risco integral, tá? Risco integral, risco integral. Wender, qual que é a teoria do risco integral? Muito simples. Ah, a gente tem um tipo de energia que ela é considerada quase que infinita, que é energia atômica, tá? Quando você rompe um átomo, ele tem a capacidade de multiplicar, né? Esse rompimento ele consegue fazer outros átomos em volta romperem também, ele consegue produzir uma energia fora de série, tá? Isso pode ser usado, essa energia atômica, ela pode ser usada para manter usinas funcionando, ela pode ser usada para manter submarinos funcionando. Ela pode ser usada, inclusive, para manter empresas, né? Empresas muito grandes de indústria e tal, funcionando, porque é uma energia barata e fácil de fazer, tem os seus riscos, mas é uma energia fácil. Por que que eu estou falando isso? Porque tudo que acontecer por conta da energia nuclear é responsabilidade do Estado. Não importa o que aconteça, é o chamado risco integral, tá? Tudo que acontecer é culpa do Estado. O Estado tem que tomar conta com isso. É por isso que ele tem que fiscalizar, porque tudo que acontecer ali é culpa do Estado. Vou te dar um exemplo. O Ender pula o portão lá do Angra 3, lá no Rio de Janeiro. Ele pula o portão, corre no pátio, vai lá no reator nuclear e abre o reator nuclear e por minha culpa eu morri. Quem é que vai indenizar minha família? O Estado. O Estado que deveria criar uma condição para que eu não entrasse lá dentro. Uma outra situação. O Ender taca um avião, cai um avião em cima do reator 3, o reator da usina Angra 3. Quem é que vai indenizar? O Estado. O Estado deveria criar uma condição que, mesmo um avião batendo ali, não ia ter derramamento de material nuclear atômico ali em ninguém, tá? Cai um meteoro, cara, vem um meteoro do espaço, bate ali, morre gente pra caramba. Quem é que tem que indenizar? O Estado. O Estado vai indenizar. Sempre é o Estado. Tudo que acontecer é culpa do Estado. Uma outra situação. A gente teve, em 1987, tá? No governo de Henrique Santillo, lá em Goiânia, a abertura de uma cápsula de Césio-137 por catadores de materiais recicláveis, tá? E muitas pessoas morreram com aquilo, tiveram deformações, câncer, tem a terceira geração da família, tá até hoje, tudo tratando de câncer, e teve a morte da criança chamada Leite das Neves, tá? Olha, um particular entrou num território abandonado, pegou uma cápsula, abriu essa cápsula, contaminou a cidade inteira, né? Contaminou a cidade inteira, morreu gente pra caramba. Quem é que está pagando indenização até hoje para as famílias?
O governo do estado de Goiás, o estado, está pagando indenização até hoje e tem que dar garantia. Ué, mas por quê? Isso é injusto. Não. O estado, ele tem que ser obrigado a cuidar exatamente de onde estão esses materiais nucleares, tá? Ele tem que ser ocupado para ele tomar a posição de não deixar isso voltar a acontecer, tá? Porque isso é muito perigoso. A população comum, o cidadão comum brasileiro, ele não sabe desse risco. Muitas das vezes as pessoas nem têm nível de conhecimento suficiente para saber que aquilo é um reator nuclear, que aquilo é uma cápsula nuclear, que aquilo tem capacidade de causar câncer e matar. A gente muitas das vezes não tem essa instrução. Mas o Estado tem, e o Estado tem, e o Estado tem que garantir a segurança. Então, essa é a exceção, que é o risco integral, tá? Então, tudo isso daqui, todas essas teorias, a gente vai matar ela lá nas questões. Lá nas questões a gente vai fazer umas questões agora para matar essas dúvidas, tá? Mas mais importante que isso, eu acho que vai dar para ler até o final. Eu vou fechar, vou abrir para a gente ler até o final. Esse daqui é um dos artigos mais importantes quando a gente fala de culpa administrativa, risco administrativo, e risco integral. Perguntas? Quer perguntar alguma coisa, João? Não, tá tranquilo, Ender. Pode seguir certinho. Beleza, eu tenho um minuto aqui ainda de videochamada. Eu vou fechar e vou abrir outro para a gente continuar, tá bom? Fechou, beleza. Beleza.